que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Eu peço para vocês abrirem em Mateus 13 e nós vamos ler o versículo 45. Mateus 13, versículo 45. Amém? Foi uma palavra onde eu escolhi, né? Escolhi no sentido de, em oração, eu pedindo para que Deus ministrasse no meu coração. E eu gosto muito quando Jesus dá os seus ensinamentos, quando Ele dá sua palavra em parábolas. Que eu entendo que é onde Ele quer revelar coisas do mundo espiritual, coisas do reino de Deus. Ele fala em parábolas. E eu estudando, orando, e eu caio nessa palavra abençoada. E a palavra do Senhor nos diz essa manhã assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Amém. Amém. Senhor Deus poderoso, essa é a tua santa palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, nos dá hoje, Senhor, o entendimento da palavra, que venha ser revelado, Senhor, o que está de trás da palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, toma essa casa que é tua, esse altar que é teu, de honra e direito, Pai. Ministra sobre nossos corações, sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Como eu estava falando, eu gosto muito de parábolas porque é onde Jesus, eu entendo quando eu leio, que ele vai ministrando algo sobrenatural, que é algo maior que ele quer do que as nossas próprias ações aqui na terra. Por mais que a sua palavra fale que a gente irá e terá as melhores coisas dessa terra, que nós vamos aproveitar e tê-las, sempre eu vejo em cima do ensinamento de Jesus, mas além disso, do que ter e obter as coisas terrenas. E em parábolas eu vejo muito isso. Parece que ele dá uma mastigada na palavrinha, naquele ensino todo, e nos devolve para engolir, digerir e entender. Amém. Mas Jesus sempre, eu acho que fazia isso. A gente sabe que a multidão toda que seguia ele, muitos deles eram sábios, que sabiam a palavra, que sabiam a lei. E mesmo assim, ele dava para que, acho que fosse uma direta para eles, que não é somente o que a gente vive, e hoje a gente vive muito isso, a gente vive as leis daqui, as ordens daqui, como tem que ser feito as coisas daqui. E sempre quando Jesus senta para ensinar e começa a ensinar em parábolas, é algo especial e maravilhoso que vem direto do trono de Deus. E quando me deu com essa palavra, eu comecei a pensar, meu Deus, como ele fala que o céu é também semelhante a um que negocia. Como ele conjectura essa parte de negociar, algo do céu negociar? Aí eu comecei a pensar, por que ele deu esse exemplo de pérola? Se nós temos tantas coisas, vamos botar brutas assim, valiosas. Exemplo, eu trabalhei em uma joalheria muito conhecida no Rio de Janeiro e na verdade, acho que Brasil, e sei que alguns lugares também mundialmente conheciam, onde eu trabalhava com diamantes que valiam $500 mil. E eu falo um diamante de mais ou menos o tamanho da minha unha do minguinho. Valia $1 milhão. Um brinquinho de diamante. E também vendia pérolas que valiam muito mais. Pérolas pequenas. Pérolas, às vezes, sem formação da verdadeira pérola, que a gente fala, aquela pérola redondinha. A pérola, existe várias maneiras de pérolas. Ela mais tortinha, mais escura, branquinha, amarelada, bem dourada. Ela tem várias maneiras.
não é diferente da gente. Eu sou mais alta, você é mais baixinha, você é toda... eu sou mais fininha. Cada um é diferente. O pastor é mais baixinho, o marido é mais alto, mais gordinho. Né? Cada um é diferente. E eu acredito que Deus usou essa semelhança e Ele vai mais além quando Ele dá esse detalhe, nos chama de pérolas, que hoje, desde a manhã, a gente vem falando o próprio louvor de coisas que Deus nos tira, que coisas, aflições, né, que a gente orou, que Deus tire tudo aquilo que não provém dEle, todas as dores, as aflições. Mas eu parei para pensar, como que a pérola é formada? Pérolas não... achei uma pérola no meio do mar. Ela vem dentro de uma ostra, né? Uma ostra bonita, uma concha bonita, toda a frente dela toda cheia de ondulações, onde ela abre e fecha. E toda vez que ela abre e fecha, ela é para ela respirar, ou seja, para ela sobreviver. Não é diferente da gente. Nós precisamos respirar para viver. Nós tivemos um susto essa semana de uma funcionária que o marido tá com Covid. Em nome de Jesus, ele já está sendo tratado, está sendo curado. Nós já oramos, declaramos que nada além das reações normais do Covid, já vai tudo melhorar. Mas tivemos um grande susto porque ele teve uma falta de ar. Logo chamaram a ambulância e foi entubado. Então, às vezes a gente tem ações na vida da gente que a gente não dá a real importância do simples ato de respirar. Nós acordamos toda manhã porque nós continuamos respirando toda noite e dormindo. Então, aquela ação involuntária, você permanece fazendo, por glória e misericórdia de Deus. A concha é a mesma coisa. Nossa, Michele, a concha ela abre e fecha a todo instante para que ela possa respirar. Porém, toda vez que ela abre a boca, vamos botar assim, para respirar, ali ela também faz de tudo aquilo que está no mar, ela se alimente de areia, de alguns outros moluscos, de alguns bichinhos, bactérias, o que seja. O que nós estamos suscetíveis nesse mundo nosso? Ela está lá no mundo dela, embaixo da água. Toda vez que nós estamos vivendo isso, nós estamos respirando o vírus, doenças, coisas ruins. Nós estamos nos alimentando do quê? De alguma frustração, de algo que nos incomodou. Porém, é onde está grande mistério ou revelação da palavra de Deus. O problema é que a ostra, ela é mais inteligente do que a gente. Ela é mais inteligente do que a gente. Porque aquilo que entrou nela e feriu ela começa a tratar de forma diferente. Que forma? Todas, principalmente nós mulheres, conhecemos a madrepérola. A madrepérola não é nada mais, nada menos do que a ostra encapsulando, falando assim, né, da forma, acho que medicinal que fala, ela encapsula aquilo ali que incomodou ela para que não afete a vida dela e ela morra. O Henrique, né, amor, teve anos atrás, ele enfiou um espinho no braço. Ele foi pegar uma bola onde a gente morava e era um espinho grande, mais ou menos desse tamanho. O espinho entrou. Fomos no hospital e o cara disse, não mexe, o corpo, o próprio corpo vai botar para fora, ele vai formar uma cápsula em volta desse espinho e vai botar para fora. Ah, ok, doutor, quanto tempo? Não tem previsão. Pode ser amanhã, pode ser 2 anos, 3 anos, 5 anos. E realmente, se passaram, acho que foi isso, né, amor? Uns 4, 5 anos e meu filho com aquele espinho no braço. Levei ele para fazer o ultra e o médico disse, sai R$1.500 pra gente abrir e tirar o coisinho. Eu disse, meu Deus. E o médico disse que ia sair. Deixa ali, não tá fazendo mal. No bom sentido, porque ele jogava futebol, era goleiro, então toda vez que ele batia a bola, ele sentia. Todo o contato com o jogador que ele batia o braço, ele sentia. Machucava.
Mas o corpo, ao mesmo tempo, foi formando uma cápsula ali em volta. E depois de um tempo, ele disse, mãe, tem alguma coisa me incomodando aqui. Eu fui olhar, era uma pontinha pretinha. Eu disse, ué, deixa a mãe ver. Passei a mão, eu senti, filha, o espinho tá querendo sair. Peguei a pinça e tiramos o espinho. Desse tamanho assim o espinho. Ok, o que eu quero dizer com isso? A ostra faz a mesma coisa. Aquela bactéria onde ela se alimentou, foi algo que atingiu ela começou a produzir uma camada em volta daquilo ali, e aquilo ali, e uma pérola não é produzida em 1 ano, em meio ano, às vezes 2, às vezes 5, ou às vezes 10, dependendo do que atingiu ela, se foi pequeno ou grande, ela demora muito mais para proteger aquilo ali, mas eu disse que ela era mais inteligente. Porque de uma coisa que a machucou, que a feriu, que veio para destruir ela não aceitou. Ela fez do seu melhor, do que ela tem de melhor, e fez virar uma pérola. Quantas frustrações a gente tem passado nessa terra, que entre aspas não é nossa. Não é a nossa língua, não é a nossa cultura, não é a nossa moeda financeira que nós somos acostumados, não são as mesmas amizades que você construiu, às vezes da infância, e você tem amigos até hoje. Não são, você tem amigos novos que você conhece há 1 ano, meio ano, 4, 5. Pessoas que vêm e te machucam e te atingem, e você recebe aquela ferida, e você começa a alimentar aquela ferida de uma maneira que te machuca, que te destrói, que cancela, faz aquela palavra que foi lançada sobre a sua vida, você come ela, como a ostra come, porque ela não sabe o que está comendo, porém ela identifica, para aí, o que o irmão disse para mim, que eu não sou nada, que aqui eu não vou ficar, que ele não presta, que eu não presto, que eu não vou prosperar, que a igreja não vai crescer. Tudo aquilo que eu recebo, eu tenho que saber de que maneira eu vou receber. Se aquilo ali vai me alimentar de ser um mimimi na minha vida e dizer, verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho a minha casa no Brasil, eu tenho o meu emprego bem estruturado no Brasil, eu tinha tudo, eu era. O que Deus quer nos falar essa manhã é que nas coisas terrenas, o Senhor é advogado, você ganha um diploma. Parabéns! Mas no céu você entra com seu diploma de advogado? Você fez as suas ações pelo Rio de Janeiro todo, ganhou medalhas maravilhosas. Você entra no céu com a sua medalha? As coisas terrenas que a gente acumula, nossas pérolas, que é valiosa, sim, não estou aqui para desmerecer nada, amor à minha palavra do que eu estou falando, só que nós juntamos pérolas preciosas, sim, porque vale de muito uma graduação, vale muito os serviços públicos prestados, vale de muito uma faculdade para nossas crianças, vale muito um diploma, vale. Mas nós não podemos se apegar a essas coisas da terra, porque ele é claro, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Meu Deus. O céu está procurando boas pérolas. Eu vou chegar lá com o meu baldinho de pérolas e dizer, essa é a minha graduação de uma enfermagem. Eu ainda vou fazer. E aí daqui. Amém. Essa é a minha graduação de enfermagem. Essa aqui é a minha de teologia. Essa aqui é mãe de 4 filhos. Essa aqui é uma esposa fiel, obediente, submissa ao meu marido. Oh, glória! Eu vou chegar lá e vou apresentar todas essas minhas pérolas. Vou conjecturar mais uma vez, que eu gosto dessas coisas. Vai olhar e dizer assim, daqui, isso nada serve. Isso serviu para lá. Agora aqui eu quero. Cadê sua pérola do amor? Cadê a sua pérola? O fruto do Espírito, amém?
Cadê a sua pérola da graça? Cadê a sua pérola do companheirismo? Da humildade? Cadê? Porque eu tenho a maior, a grande pérola para trocar com você. Mas é uma troca justa. Eu vou trocar as minhas pérolas verdadeiras e não terrenas por uma grande pérola. O que a gente tem criado? Que tipo de pérolas nós temos tentado adquirir? Como nós temos nos alimentado dessas coisas que nos ferem? Não é a gente, então agora nada vai mais me ferir. Não! Aproveita essa ferida, porque Deus trata assim com a gente. Aonde te machucar é onde Ele vai fazer. Amém. Aonde Ele vai fazer crescer. A palavra dele fala, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Amém. A palavra é certa, é justa, é verdadeira. Amém. Se a gente crê nela, e eu tenho isso porque quando eu leio que aqui eu tenho o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a palavra que mais me salta aos meus olhos é testamento. Eu vou deixar um testamento para os meus filhos, dizendo que a casa é dele, que isso é dele, do fulano. Amém, aleluia. Deixar as coisas, vou dar um testemunho, um testamento dizendo que é de cada um. Se aqui ele está dizendo que é um testamento, ele tem N coisas para nos dar e nos abençoar, porque a sua palavra fala de Gênesis e Apocalipse, ele nos deixa testamento. Que eu te dou, me pede que eu te dou. Ele fala, ele está deixando testamentos para nós. Então eu tenho que receber tudo o que está escrito de Gênesis e Apocalipse. Porque ele está me dando, ele deixou, ele está aqui, é meu. Se ele é meu pai, eu sou filha, é meu. Eu tomo posse, é meu. É meu. Recebe aí, é meu. É meu. Nós temos que começar a ter a noção, e é o que eu tenho pedido para Deus. Me revela, às vezes uma palavra faz uma diferença enorme, e essa foi uma que fez para mim. Às vezes eu digo, meu Deus, por que eu não... Mas você lê minha palavra dizendo o que eu estou te dando? Aí eu vou lá e leio, caraca, é verdade. E essa é mais uma. Ele está dizendo, ok, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Qual é o bom ânimo? É eu fazer como a pérola. Ser inteligente. Usar essa frustração a meu favor. Que quando o outro vê assim, caraca, eu destruí ele, eu falei mal dele. Mas olha ali como é que ele está. Como que ele cresceu. Como ele tem luz, como ele é bom, como tem pessoas em volta dele. Como que ele está ali. Se eu falei tudo de ruim dessa pessoa, era para estar no chão. Não. Nós soubemos administrar aquilo que foi lançado sobre a nossa vida, sobre aquilo que às vezes a gente administrou, que a gente comeu até intencionalmente. Porque às vezes acontece muito disso. A gente comete erros intencionalmente, sem querer cometer, porque ninguém quer cometer erro. Ninguém quer, mas a gente acaba cometendo o erro. E a ostra arranjou essa maneira de disfarçar aquilo que foi ferida por algo, por alguém que feriu ela, mas ela transformou numa pérola, numa coisa valiosíssima. E a coisa mais importante que eu acho que eu trago para essa manhã é nenhuma ostra, ela só gera pérola quando ela é ferida. Só quando ela é machucada, ela pode gerar uma pérola, senão ela continua sendo simplesmente uma ostra que abre a boca e fecha e come e continua lá no mar. Porque se um cara pegar uma ostra, achei uma ostra, abriu, serve para nada. Isso quer dizer o quê? Que ela não foi ferida. E aqui eu tenho certeza, independente de idade, o mais velho ao mais novo, tem ferida. Já foi ferido, como eu, pastores, obreiros, missionários, pastor, todos fomos feridos. Então nós somos ostras que precisamos gerar pérolas.
Mas que pérolas? Eu quero abrir, nós temos que abrir, pensar numa pérola, nos abrir e dizer, que pérola que eu tenho dentro de mim? É forte. Que pérola que eu tenho para chegar, porque isso aqui é uma parábola. Ele está falando, isso aqui é uma parábola, isso aqui é para quando nós não estivermos mais nessa terra. Não é para quando nós estivermos nessa terra, é quando nós chegarmos lá. Que ele vai dizer, ok, vamos trocar suas pérolas pela grande ali, ó. Na entrada, na porta do céu, vamos trocar. O que você, a sua pérola que você tem para me apresentar? Pérolas materiais, eu vou levar minha medalha, meu diploma, a minha Bíblia, porque eu vou ser formado em teologia, levar tudo, vou subir ao céu e vou dizer, tá aqui, minha mala tá aqui cheia de coisa, meus filhos tudo em volta. Não. Eu quero as pérolas valiosíssimas, que é aquelas que não precisam pagar um preço. Você paga o preço de uma outra forma. Você paga o preço no amor a Cristo. Que o irmão me xingou, mas eu perdoo. Aleluia. O irmão falou mal de mim, mas eu boto meu joelho no chão e oro por ele. É a pérola que você está criando, que é a pérola que ele quer. Aquela pérola que alguém falou de você e você fala bem dele. Ele fala mal de você e quando alguém pergunta dele, vai dizer, nossa, uma bênção. Menino bom, gente boa, trabalhador, educado. É o que você gera. É o que você gera. Porque além disso temos que ser tapadores de brecha. E o tapador de brecha não é só aquele que fala, que tapa aquilo ali, mas aquele também que deixa o ouvido para absorver aquela mentira ou aquilo que foi lançado e você recebe e você não está tapando. Começou a falar, amigo, amém, não faz parte, é isso que você acha, amém, eu penso outra coisa, seguimos em frente, bola para frente. E mais uma vez, essa manhã, eu venho trazer isso porque foi uma coisa que nessa semana mexeu muito com a gente. Essas frustrações, esses medos, essas afrontas, muitas, não foram poucas. E a ponto de que quando eu botei o joelho no chão e disse, então, Senhor, chega, acabou. Falamos, amor, acabou, não quero mais, chega. Aí é quando vem isso. E tudo que você fez, tudo que eu fiz, o quê? As coisas boas, eu estou falando das coisas boas que você fez. Eu quero saber o que você fez de bom. É isso que me importa. O que você errou, eu já joguei lá no mar do esquecimento. Mas o que você tem de bom, eu estou guardando. As suas pérolas eu estou recebendo. Para quando chegar no dia final, no grande dia, nós trocarmos. E eu sei que a sua escolha, Michele, vai ser pela grande pérola. Eu sei que você não vai se apegar à sua Bíblia, ao seu diploma, aos seus filhos, a nada. Você quer ela. E é onde a palavra fala. E tendo achado uma boa pérola de grande valor, eu, vendo tudo que possui, e a compra. Ele quer. Ele nos quer, e nos comprar eu até não procurei porque eu não tenho, mas eu acho que essa palavra, e possui e o compra, ele relata não na parte de Deus, mas o próprio homem, que o homem fica buscando tudo que ele quer, e quando ele acha uma de grande valor, ele compra, ele troca tudo aquilo que ele fez por uma só. Mas será que essa uma única é aquela pérola? Ele vai largar tudo nesse mundo, porque a gente vê isso com muitas pessoas que realmente têm muito dinheiro, que adquirem, e não levam nada. São pessoas tristes, frustradas, não têm as pérolas do amor, da graça, da humildade, da bênção consigo. E se vão, não pode nem ter, eu acredito algumas, de ter o contato, de poder ver a grande pérola, dizer, meu Deus, a grande pérola está ali, pega as minhas, eu quero aquela pérola. Essas minhas que eu acumulei, fez com que eu fosse tão bom quanto, fez com que tão bom eu fosse, para que eu acumulasse tudo isso e pudesse trocar pela grande pérola. É isso que vai nos dar entrada
ao reino dos céus. Porque aqui ele está falando do reino dos céus. O reino dos céus é também semelhante. Não está falando do reino da terra. Porque às vezes para a gente entrar num trabalho, me apresenta seu diploma. O que você é formado? Fala inglês? Fala espanhol? Você tem que apresentar. E lá nós vamos apresentar o quê? Vamos apresentar o quê? Quais foram nossas pérolas que nós adquirimos ao longo desse tempo na Terra? Que eu acredito que passamos por frustrações, dificuldades, aflições, medos. Mas isso tudo a gente tem que encapsular e começar a trabalhar, envolver com a madrepérola, e quando a gente vê a pérola que a gente se transformou, para qualquer pessoa nos ver, vai estar nítido que Deus está conosco, que nós estamos refletindo a imagem e semelhança dele. Amém? E essa manhã me disse, pastora, por que a senhora está falando isso? Porque foi o que eu senti e eu acredito que a gente sempre sente isso e nunca levou para esse lado. Foi quando realmente eu estudando essa palavra e no café da manhã a gente falou que o marido chegou na sexta-feira, eu já estava com essa palavra em estudo, e foi quando eu disse para ele, não pensa dessa maneira, usa isso a seu favor. Como que a gente usa uma afronta, algo ruim a nosso favor? Oração, jejum, deixando com que a grande pérola ministre sobre nós também. Que o Espírito dele venha nos acalmar, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, venha nos trazer a revelação. Eu tenho aqui essa aqui foi a minha Bíblia que eu ganhei quando eu me converti, e ela diz assim, amor, que nesse livro você encontre todas as respostas de sua vida. Amém. A direção do seu caminho e através da Bíblia que você vai ter seu alimento diário. Conte sempre comigo e muito mais com Deus, o seu Pai eterno. E aqui realmente hoje, tudo o que eu tenho de essas aflições, esses medos, eu lembro disso que está escrito, que ele falou há quantos anos, amor? Há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás ele já disse que aqui teria todas as respostas para a minha vida. Eu não sabia. E quando vem essas aflições, eu lembro disso e eu vou lá e procuro. Eu estou passando isso, Senhor. O que o seu testemunho tem para me dar diante ao meu medo? Aí ele vai lá e me dá. Não importa que ande pelo vale da morte, eu estarei contigo. Amém, recebo. Vamos lá, então vamos embora para frente. Estou com outro dia, estou com medo disso. Qualquer medo que eu tenha, até alegria. Meu Deus, eu estou muito feliz por isso. O que a palavra do Senhor diz? Chame suas amigas e se alegrai, dracma perdida. Chama suas amigas e vamos jubilar com os anjos com o Senhor. Em todas as respostas. Está aqui. O que a gente falta e que eu tenho pedido a Deus, a mim, é a gente ler e ver a revelação que a palavra, que está escondida atrás da palavra. Porque é muito forte. Eu já tinha passado, porque é engraçado que ela estava até sublinhadinha, já tinha lido ela. Há quanto tempo? Não sei. Mas nunca me atentou como dessa. Por isso a palavra fala, né? Que ela se renova a cada dia. 10 anos atrás, de repente, eu tenho lido isso e nunca me atentou. E hoje essa palavra justamente serviu, essa semana, perfeita para mim. Perfeita. Porque sofremos aflições, palavras que não provém de Deus, que eu não gosto nem de falar. E eu disse, vamos começar a encapsular tudo isso. E eu profetizo que nós seremos grandes ostras reprodutoras de muitas e muitas pérolas do Senhor, para que no grande dia nós possamos estar diante dele e dizer, eis-me aqui a pérola, e eu quero trocar pela sua. Eu quero entrar aí.
Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé.